Salve, salve, galerinha! Se você não me conhece, eu sou o João Lendas e estou aqui para mais um vídeo do canal. Bom, gente, mas antes de assistir esse vídeo, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de saber em qual cidade você está e qual estado você está no Brasil aí, neste momento, assistindo aqui ao canal João Lendas. E antes que alguém me pergunte qual cidade eu estou aqui na cidade de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, cidade conhecida como Cidade das Rosas e também capital estadual do voo livre. Mas agora, sem falar muito de mim, eu gostaria de saber de você. Então deixa aqui embaixo nos comentários qual cidade que você está nesse momento aí assistindo, né? Esse vídeo aqui do canal João Lendas, beleza? Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos assistir um vídeo muito bacana do canal Festival Música de Rua. O canal que eu estava assistindo agora há pouco, que tem vários vídeos muito bacanas, então. E aí, então, se você tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre o canal Festival Música de Rua, dá uma olhada nos vídeos ali. Aqui embaixo mesmo no YouTube, vou deixar aqui o link aqui embaixo, só clicar que vocês vão ser remetidos a esse canal aí, muito bacana, falando de várias personalidades aqui da música gaúcha. Beleza? Então, gente, bom, esse vídeo é uma espécie de documentário aí, que mostra um pouco sobre a vida, sobre a história, né, do nosso querido e inesquecível José Mendes aí, que marcou fortemente a música gaúcha, né, com sua voz e com sua musicalidade, não só o cenário gaúcho, mas também brasileiro e mundial, né. Fiquei sabendo nesse vídeo aqui que vocês vão assistir que ele era conhecido internacionalmente, muitos países aí já conheciam José Mendes, né, o trabalho, a história e o legado desse grande artista aqui do Rio Grande do Sul, que nos deixou já faz muito tempo. Então, sem mais delongas, vamos assistir que nesse vídeo vai ser mostrado também um pouco do memorial, né, onde está sepultado, né, os restos mortais, sendo que ele foi sepultado primeiramente em Porto Alegre, na capital gaúcha, e logo depois de alguns anos, se eu não me engano, aqui vai mostrar certinho, acho que em 2004, feito um translado, né, dos restos mortais dele até a cidade de Esmeralda, no Rio Grande do Sul, no norte do Rio Grande do Sul. Beleza, gente? Então, sem mais delongas aí, vamos assistir esse grande vídeo aí do canal Festival Música de Rua. Beleza? Então, bora pro vídeo. Nós estamos aqui então no Memorial José Mendes, Patrimônio Histórico Cultural do Estado do Rio Grande do Sul, aprovado na Assembleia do Estado, foi premiado pelo Sebrae como projeto turístico do Rio Grande do Sul, e vamos contar algumas histórias de José Mendes, assim, talvez desconhecida, porque todo mundo sabe que ele nos anos 70 foi o artista de maior evidência com a música para Pedro, foi destaque da escola de samba com o Martinho da Vila. Para Pedro vendeu 600 mil cópias no seu lançamento, depois 1 milhão de discos, filme Para Pedro, o primeiro filme colorido no estado do Rio Grande do Sul, financiado nas leis de incentivo daquela época, enfim. Essas histórias todos nós conhecemos, mas eu vou contar algumas histórias da vida do José Mendes. Até porque o memorial é aqui no interior da cidade, 10 quilômetros da sede do município, que nós temos umas curiosidades aqui que o pessoal não conhece, porque aqui o José Mendes morou mais de 50% da sua vida. Teve aqui seus pais adotivos, irmão de criação, pessoas que conviveram com ele, que ainda residem aqui nessa vila. Tem meu pai, que reside aqui 500 metros, seu Darcy, irmão de criação, seu José. Então, por que o memorial foi construído no interior e não na sede do município? Porque foi aqui que o José Mendes morou, residiu, com seus pais adotivos. O local é aquela casa lá, não é a mesma casa, mas o local é o mesmo, onde o José Mendes residiu com seu avô, seu pai de criação, seu Amâncio. Ali aconteceu um fato que ele inspirou a letra da música As Coisas do Meu Rincão. O avô, o pai adotivo dele não deixava ele tocar viola em casa, e um dia eles foram caçar tatu, viraram a noite caçando tatu. E quando chegaram de madrugada, o velho estava esperando ele brabo. E ele não era artista, não era famoso, ele só tocava violão aqui, né? E aí o José Mendes chegou de madrugada e o velho brabo com ele. Mas vocês, em vez de ir trabalhar, ficam caçando tatu, gurizada sem vergonha. E aí o José Mendes falou: olha, avô Manso, um dia eu vou escrever uma música falando dessa caçada de tatu e o senhor ainda vai escutar essa música no rádio.
Fez uma profecia ainda. Ele tá toda aqui, as músicas dele são, digamos assim, todas meio autobiográficas. E até tem aquelas com fundo meio melancólico, meio triste, porque ele teve uma vida meio, muito sofrida, muitas histórias. Por exemplo, ele quando veio de Vacaria, depois ele saiu do quartel, ele cantava, não era famoso, mas todo mundo queria conhecer o filho do Negrinho Mendes, da dona Noemi. O gaúcho seresteiro não era famoso, mas ele não tinha roupa, ele tinha uma camisa e mais uma só na sua sacola. E ele chegou em casa, foi visitar a dona Noemi, que era a mãe dele, e trocou de roupa. E aí ele foi conversar com a mãe dele em roda de um forno de barro, e uma galinha que tinha um ninho atrás, saiu batendo as asas, encheu a camisa dele de cinza. E ele disse que chorava e abraçava a mãe dele, e dizia: minha mãe, um dia eu vou ser famoso, um dia eu vou poder comprar roupas, um dia eu vou comprar uma casa e vou levar a senhora para morar comigo. Então, a origem do Zé Mendes passa por essas trajetórias de dificuldade, mas ele mesmo dizia que ele nunca se aborreceu com as dificuldades e nunca se envaideceu com o sucesso. Mas essa força de vontade de querer ser artista, dizer para a mãe dele: um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou fazer isso. E tem muitos episódios, né, Cruz, de pessoas que meio desincentivaram ele, né? Por exemplo, recentemente, não faz 2 meses, faleceu o Irineu Nery da Luz, a pessoa que emprestou dinheiro para ele, e esse dinheiro só dava para ir a São Paulo, não dava nem para voltar. E ele morava em Vacaria, na rua Brudemburgo, no bairro Santa Terezinha, ali quando a dona Tereza, a esposa do Camilo, que era fotógrafo, ele chorava e dizia para ela: olha, dona, a senhora não tenha pressa que quando é que eu vou voltar de São Paulo, porque não sei onde é que é São Paulo, não conheço ninguém, só me disseram que é lá que se grava disco, e o dinheiro que eu tenho só dá para a ida, mas eu só sei que eu só vou voltar de lá quando tiver um disco gravado. Para vocês verem que história, né? Que história complicada que é a vida desse grande artista aqui do Rio Grande do Sul. E a história dele, ele tem várias semelhanças, né? Com as passagens também de vida do Teixeirinha, uma vida muito sofrida, ele não tinha nada, da mesma maneira que Teixeirinha. José Mendes também era um cara que veio de muita pobreza, de muita miséria, né? Foi criado pelos seus avós, né? Como vocês viram ali. E com a cara e a coragem, muita fé em Deus, ele seguiu São Paulo e foi onde que ele começou, né, galgar seu destino aí, né, de muito sucesso e muito conhecimento aí. E lá ele dormiu na rodoviária, passou comendo pão com banana e depois conheceu o Pedro Bento, Zé da Estrada, Zilo, Zalo, esses artistas, Tunico, Tinoco, e começou a cantar nos circos e cantar nos rádios e foi na gravadora e gravou disco. Gaúcho Seresteiro, que não fez muito sucesso, mas voltou com o disco. Me faz eu relembrar assim, ó, da expansão que teve os arranjos musicais desde o primeiro LP que ele gravou, né? A evolução que teve tanto de arranjadores quanto de instrumentos que não eram tão utilizados na música gaúcha, né? Nessa pesquisa eu tive uma curiosidade. No disco, Passeando de Pago em Pago, o nome do José Mendes era Gaúcho Seresteiro. Eu comecei a fazer uma pesquisa do nome dos compositores, e do segundo disco em diante os compositores eram todos mais conhecidos, e no primeiro disco pessoas muito desconhecidas, que não eram artistas, compositores do Rio Grande do Sul. E o que é que eu constatei naquele disco? Ele foi para São Paulo, ele fez parceria com vários apresentadores de rádios, com vários artistas, músicos de São Paulo. Com qual objetivo? Se eu coloco aqui uma pessoa aqui de São Paulo como compositor, ele vai rodar minha música junto. Então, mas só que o disco Passeando de Pago em Pago, se você assistir tecnicamente, é um disco muito simples, assim, como diz, agora faltou até a palavra, um disco meio primitivo, não negativo, mas uma palavra inexperiente. Ele saiu daqui de Vacaria, foi para a gravadora com 12 músicas e gravou lá e vamos dizer, ele propriamente deve não ter gostado daquele trabalho. Aí você pega o Isto é Integração, que é o último disco que ele produziu,
e outras composições ali. Na sequência tem viola, em outros tem... Detalhe, gente, agora que tá mostrando nessa imagem aí, essa viola aí da marca Del Vecchio, né? Eu já tive uma viola dessa aí, que é uma relíquia hoje em dia, a marca Del Vecchio, né? Uma viola muito, muito, muito boa mesmo. Essa viola em específico, José Mendes ganhou da dupla Tonico e Tinoco, né? Acredito que não vai ser falado aqui, mas eu já assisti outros documentários. Essa viola foi um presente aí, então uma raridade, né? Que é uma relíquia, né? Das mãos da querida dupla Tonico e Tinoco aí, nossas lendas da música sertaneja. Bandoneon do Tchaloi, no outro tem violino, teclados. Então a evolução do primeiro disco para os últimos dá para constatar, inclusive... Realmente chegou a gravar um compacto com orquestras. Então, olha que coisa linda. Música diferente. O progresso musical dele é muito grande. Acho que isso... E todo mundo, em todas as profissões, todo mundo começa... Ele vai crescendo. Então ele chegou, saiu aqui do regional e passou para o universal, né? Ele tinha isto, a integração, falar de todos os estados, as composições, os ritmos, essas coisas. Ele tinha um projeto de fazer uma carreira nacional, como se diz, né? Deixou um legado que, como diz, 47 anos depois da sua morte, o memorial aqui recebe pessoas de vários países que visitam o memorialista da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, enfim. Gente, essas duas malas que vocês estão vendo aí foi onde foi transportado os restos mortais, né, do nosso querido José Mendes de Porto Alegre, né, que foi o local da sepultura original, onde que ele foi sepultado mesmo. E essas malas foram trazidas até a cidade de Esmeralda, no Rio Grande do Sul, através de mulas, né? Isso eu não sei se é verdade ou não, vocês podem deixar aqui nos comentários se souberem, mas eu já vi vários documentários falando que elas foram carregadas por mulas, de Porto Alegre até Esmeralda. E pasmem, gente, são 300 quilômetros, é muito longe. Mas foi feito de uma forma que viesse a homenagear nosso querido e saudoso José Mendes. Lindo memorial, hein? Aí é o túmulo onde estão os restos mortais dele. Outra coisa que me chama a atenção é que ele atingiu sucesso, inclusive recebeu direitos autorais vindo do Olha exterior, só, né, Coruja? Ele tinha, parece que também um disco para ser gravado lá. Como é que foi essa história do disco que ele não quis ir? Como é que é? É que como disse, talvez não deu tempo dele fazer vários projetos. Ele tinha sido convidado por uma gravadora da França para gravar um disco lá. E ele, em 70, ele foi o artista estrangeiro que mais vendeu disco em Portugal, junto com o Altemar Dutra. Então ele fazia sucesso, e até hoje as músicas dele rodam no mundo inteiro. Grande músico, grande artista do Rio Grande do Sul, né? Uma terra com muitas lendas, como eu sempre falo para vocês, vários ícones da música do cenário gaúcho e que se expandiram para o cenário nacional e internacional. José Mendes era uma promessa, né, na música gaúcha e no cenário internacional também, porque já estava se lançando em outros países, né, a música desse grande artista, e uma época, como eu sempre falo, uma época totalmente diferente dessa de hoje. Uma época difícil, onde não tinha internet, onde a televisão não chegava em todos os lugares. Então era rádio e boca em boca, indo nos lugares para divulgar o seu trabalho. Grande, saudoso José Mendes. Um grande abraço à esposa e ao filho de José Mendes, né, o José Mendes Júnior, que carrega o nome desse grandioso artista que foi seu pai aí. Inesquecível, né? Nosso José Mendes. E bom, gente, se você chegou até o final de mais esse vídeo, peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e deixa aquele likezão que eu vou pedir, hypeie esse vídeo para mais pessoas, né, conhecer os trabalhos aqui do canal João Lendas, beleza? Um forte abraço a todos, é nóis e até o próximo vídeo.